Salve, companheiros do espaço ou conselho, uma satisfação sempre. Por Ó, que não uma biblioteca estritamente Red Pill? Red Pill. Digo, uma biblioteca voltada para livros que tentam alertar, desvendar sobre os aspectos do profano masculino e feminino. Aqui no canal tem sido o foco no desenvolvimento emocional e também no intelectual do masculino, né? Trazendo leituras diversas, passando por filosofia, literatura e tudo mais. No entanto, claro, né, como o coração do canal é essa inteligência emocional na vida prática, acaba também que nos falta um pouco desse conhecimento teórico e de quais livros nos guiarmos para nos entendermos melhor, até mesmo fora de um relacionamento, não só dentro dele. Minha preocupação sempre é com esse tipo de formação, porque eu já trouxe aqui um vídeo chamado Guerra contra os Meninos, onde fala que, em média, os meninos leem 2 vezes menos do que as meninas, né? É verdade. Mulher lê muito mais que homem. Foda-se que é romance, autoajuda. Mas lê. A mulher tem uma cognição mais apurada nesse aspecto. Seja por falta de concentração ou por falta de hábito. E é por isso que eu selecionei então 10 livros imprescindíveis a todo homem que adotou a crítica do profano feminino como forma de entender os relacionamentos. Não é uma lista definitiva. Aqui eu tive a cautela de selecionar títulos variados para cada fase do homem, uns focados na essência dos sexos, outro na psicologia dos sexos, outro para aqueles que estão numa fase mais dating, de encontros casuais, conhecendo várias mulheres de uma vez só, outros que buscam características mais estáveis, uns na fase de adquirir mais confiança e se entenderem mais como homens e a sua masculinidade em si, Tudo e tem assim por tudo tem um diante. livro, pra tudo tem um Então, livro. tentando aqui abarcar E tu vai desde tentar os te red ajudar. pills mais precavidos aos homens em relações casuais, né? Se aproximando mais dos poais, em alguns conhecimentos inclusive. Aqui eu tentei evitar títulos redundantes, que dizem a mesma coisa com outras palavras, né? Aham. Então eu priorizei aqui a variedade na lista, certo? Então esse foi o critério aqui. Então acompanhe aqui a lista comigo, uns menos digeríveis e outros mais, mas vocês vão concordar comigo que está bem variada. E eu fiz também o trabalho de listá-los na descrição desse vídeo com o link de onde vocês podem encontrar cada um desses 10 livros, certo? Então é só acessar lá e adquirir caso se interesse por algum deles. E Então já tinha peço um aqui dos no começo bagulho que que eu não curta esse entendo, velho. vídeo para valorizar o trabalho aqui feito, né? E se inscreva no Projeto Conselho, onde falar de uma masculinidade esclarecida, senhores. Então vamos lá, os 10 livros Red Pills para lidar com o feminino e também com a sua própria masculinidade e desenvolvimento emocional. Primeiro selecionado aqui, do Neil Strauss, The Truth, A Comfortable Book About Relationships. E aqui você tem romanceado Eu estudos de tinha esse caso livro, eu não sei desses onde foi homens que parar, estão em tem que relacionamentos procurar. casuais e o que eles enfrentaram, né? Como se você lesse os relatos de homens diversos em diversas formas de relacionamentos casuais distintas, mesmo que não concordemos com muitas delas. Sabe qual é o problema desses livros quando você lê, está na fase da revolta? Você fica com medo, você não quer falar assim, puta, eu já me ferrei, eu não quero me ferrar mais. Aí eu vou ler esses livros, aí vão me fechar, entendeu? E se você fizer isso, você vai se fuder ainda mais. Que propriamente a você tornar pra ser a experiência que você nunca viveu, que você leu no livro, né? Com mais de uma mulher ao mesmo tempo, relacionamentos onde são abertos, relacionamentos fechados, enfim. É uma coletânea de diversas experiências masculinas e como esses homens na prática lidaram com essas experiências. E como foi a reação deles diante do mais profundo, profano feminino na prática, né? Já disseram que o maior sinal de sabedoria é aprender com os erros dos outros? Pois bem, o livro é uma coletânea disso, então é uma ótima experiência de leitura. Então, essa que é a questão. Você tem que. Não é o problema de você aprender com o erro dos outros, mas tornar pra si esses erros uma verdade, isso te derruba muito, porque você precisa viver essas experiências ruins também, velho. Não tem muito o que fazer, então. O que você pode fazer, você pensa assim, puta, eu tenho que viver experiência ruim, tá, mas eu preciso me foder tanto? Não. Aí por isso que tem esses livros que vão te ajudar a remediar essa situação, entendeu? E aqui vem um segundo livro do próprio Neil Strauss, The Game. Aqui é o livro mais pick-up da nossa lista, né? Enquanto o primeiro é de relatos indiretos, Eu aqui li a ele Bíblia. trata realmente de como você se expressar diante do Uhum. feminino caso esteja nessa fase de conquista, de dating, como atrair boas mulheres, né? Como levar de forma leve essa experiência com o feminino, ainda mais aquele homem que não tem muita confiança dentro de si, então ele acaba achando que não consegue dizer não ou contrariar a figura feminina. Aqui é para você, depois dessa leitura,
ter uma visão mais leve no papo feminino, inclusive não colocando-a em pedestais, lidando de forma muito mais sadia com esse tipo de relação. Então, esses dois livros do Neil Strauss têm uma pegada realmente que aperta muito com o Poá, mas como há muitos homens que Olha o estão Poá. numa fase ainda Poá. de spinning plates, digamos assim, Uhum. é muito importante ter esse tipo de sabedoria consigo, né? Até porque a aprovação diária do cheat tests e profanos femininos também exigem muitos conhecimentos nesse sentido. E livros como esse dão bons insights para agir de forma prática. E o terceiro livro selecionado é de Kevin O'Leary, Cold Hard Truth on Men, Women and Money. E aqui é um livro quase como uma red pill do casamento, né? Ele dizendo, argumentando ao longo do livro que a maior decisão financeira que você fará na sua vida não é onde você vai investir, onde você morará, e sim com quem você casará. A partir disso, tudo pode mudar, certo? Uhum. Uma boa parceira pode elevar o seu padrão financeiro, te colocar em situações de caminhos positivos para se desenvolver como homem, ou pode também ser aquela que boicotará todo o seu desenvolvimento. Então é uma leitura que abre muito os olhos sobre a verdade sobre o homem, Concordo. mulheres e dinheiro. Vale muito a pena. Concordo. Tudo que a gente viu até hoje, né? Casamento da Sabrina Sato e daquele Duda Nagri lá acabando. E os dois bem, os dois com dinheiro. E vai ter que pagar pensão pra criança, se fudeu, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Paga a porra da pensão, entendeu? Da forma justa. E é isso. Eu acho que o casamento, ele pode te jogar pro céu, como pode te jogar pro inferno, né? Na leitura, tem muito bons insights aqui. O quarto tem uma pegada um pouco de autoajuda, porque tem uma linguagem um pouco mais rasa, mas é Gary Shaffer. interessante o principal conceito dele, né? Que é as 5 linguagens do amor, Five Languages of Love. Muitos não gostam desse livro, mas eu acho que há formas interessantes de extrair o melhor dele, é do Dr. Chapman. E ele fala que há 5 linguagens do amor, e eu listei aqui para falar um pouco sobre elas. Geralmente, as pessoas acham que só há uma forma de demonstrar devoção ao outro. Mas Chapman entende que, na verdade, cada pessoa vai ter uma forma diferente de demonstrar Uhum. esse amor. Então você não deve se encaixar na forma do outro de demonstrar que é afetuoso a outra pessoa. Então se ela acha que você tem que passar por rituais românticos para achar que está sendo amada, de repente você tem uma outra forma de demonstrar afeto a ela. E não é que você esteja errado, é ela que demanda algo que você não pode oferecer. Olha só. Então vamos lá. Os 5 pontos que ele cita aqui são as palavras de afirmação, que há pessoas que conseguem verbalizar melhor quando gostam de alguém, onde a sua palavra está em sintonia com aquilo que você sente, então você tem mais facilidade de expressar através de forma verbal aquilo que você sente para a pessoa. Já o 2 é o contato físico. Há pessoas que são mais físicas, que não conseguem amar à distância, por exemplo, se relacionar à distância por muito tempo, que preferem o toque, a proximidade. Só na proximidade que a pessoa consegue mostrar o quão realmente a outra pessoa é importante para ela. Terceiro, presentes, né? Há pessoas que têm dificuldade de expressar em vários sentidos, inclusive no toque, não gosta muito de proximidade. Então o que ela faz? Tenta presentear a outra. É através do presente que ela demonstra todo o afeto. Quarto, que são os atos de serviço, que é você se colocar diante da outra pessoa a servindo. Por exemplo, você faz um bom café da manhã, um bom almoço, você a leva a algum lugar, você passa a sua roupa, você adianta algo que era precioso para ela e libera a tarde dela para ficar com você. Porque às vezes a pessoa não tem essas facilidades todas com relação à afetuosidade. Então ela prefere mostrar serviço, mostrar trabalho como forma de demonstrar esse tipo de afeto. É a forma dela de expressar isso. E quinto, tempo de qualidade. É quando a pessoa faz de tudo para estar perto de você o máximo de tempo possível e no melhor tempo possível. Então aqui não é o verbal, não é o ato romântico, não é o presente, é simplesmente estar junto. Ela sacrifica o tempo dela com outras pessoas para estar com você. Essa é a forma dessa pessoa que A única que eu não faço dessas, de todas essas daí, é a do contato, assim, entendeu? De estar próximo. Se não, se tá tendo distância, se tem essa distância, eu consigo amar também. Sim, eu sou emocionado, tá? Não leigo de ser adotou essa emocionado. linguagem do afeto de demonstrar, né, apreço pelo Ah, outro. e Então essa aí são tem outra coisa também. É porque assim, ó, vai, por exemplo, uma pessoa que não gosta de contato com uma pessoa que começa a namorar que gosta de contato.
Aí a pessoa fica fazendo isso, a outra pessoa não gosta. Tem que chegar e falar, tem que conversar, entendeu? Porque às vezes você acha que tá fazendo uma coisa certa e não tá. Por quê? Porque não tem essa percepção e é normal a gente não ter certas percepções de algumas coisas, entendeu? Ainda mais de sentimento. Tem que falar e vai se adequando, entendeu? Né? A pessoa não faz aquilo na maldade. Ela faz porque ela não gosta ou ela faz aquilo porque ela não sabe, entendeu? Um breve resumo Falar o do básico livro ajuda bastante. do Chapman, né? Eu sugiro bastante que leiam de forma crítica, claro, e pegando os principais insights, é muito interessante. Até porque muitas mulheres chegam para o homem e colocam contra a parede. Você não gosta de mim, o outro cara faz isso por mim É, e ó. você não faz, ou o namorado da fulana fez e você não faz, ué, mas ele é ele, eu sou eu. De repente, eu demonstro o meu afeto a você te presenteando, ou melhor, passando tempo com você. Enfim, né? Vale a leitura. Quinto livro, The Way of Superior Men, A Spiritual Guides of Mastering the Challenge of Women and Sexual Desire, do David Deida. Esse aqui é o traduzido como O Caminho do Homem Superior, ou algo assim. E aqui é sobre o balanço, né? Sobre você não ser extremo, sobre você entender o seu polo masculino e também o feminino, e saber lidar com isso. Então, Já falei, todo homem tem o polo feminino, mas o feminino não deve ser feminizado ou de ser homossexual, não, entendeu? É sair daquela pose, daquela coisa tipo de não ter sentimento, entendeu? O lado feminino do homem é você explorar o seu sentimento, sim, entendeu? Explorar sua fragilidade e ao seu favor. Você ama, você odeia, você acha as coisas fofas, acha as coisas lindas, entendeu? Né? Você demonstra isso, não significa que você é viado, tá ligado? Não significa que você é viado, mas também você não precisa ser todo bruto. Ai, eu sou foda pra caralho, planta, eu detesto. Ai, que não sei o que, entendeu? Se você souber de maquiagem, você não tá sendo viado, entendeu? Se você usar. Entendeu? Ser viado é outra coisa. Eu acho que ser viado. Deixa eu falar. Então, enfim, aceitar o seu lado feminino sem ser feminizado que fala, né? aqui é aqueles caras que ainda estão num processo de desenvolvimento, né, de uma ausência de modelos inspiradores masculinos e que precisam recalibrar dentro de si a sua masculinidade, o seu polo masculino. Mano, isso é muito importante. Quando você não tem referência, qualquer merda que aparece vira referência. Eu passei por isso. Eu tava me tornando uma pessoa na qual eu não era. Entendeu? Eu não era uma por exemplo, eu não sabia quem eu era. Então, eu tinha uma referência triste de mim. Eu não sou essa pessoa triste. Não sou essa pessoa depressiva. Não sou essa pessoa que tudo é pra baixo. Eu não sou. Mas ao meu redor, eu acatei isso por quê? Porque as pessoas passavam por situações ruins e aceitavam, porque determinava que aquilo era ela e não é. Você não é uma situação ruim, entendeu? Isso começou chegou aí veio a depressão e falou assim: "Não, você não é isso", entendeu? Você não é isso. Você vai ter depressão para você aprender a ver quem você é de verdade. E foi o que aconteceu. Eu vi quem eu realmente era, vi o meu propósito, tô caminhando, tô saindo, não tô 100% ainda, mas vai, 80% eu tô bem, entendeu? Ao ponto de não precisar mais ir ao psicólogo e não precisar ir ao psicólogo. Eu tô evoluindo, ajudando pessoas também, entendeu? Quando vem a tristeza pela falta de exemplos ao seu redor, ela vem para demonstrar que você tá no caminho errado. Que diabos é polo, inclusive, né? Nesse livro aqui, né, ele tem Vou um ler esse livro. tratado sobre isso, explicando Esse eu vou ler. quais são as características dos polos femininos e masculinos. E vale muito a leitura. Says no more Esse eu li Mr. já. Nice Guy. Não seja bonzinho. É bom, em hein? tradução livre. Né? É muito Aqui é bom. basicamente sobre você não ser um homem que seja condescendente sempre, que você seja uma pessoa que desperte confiança dentro de si mesmo, desenvolver assertividade, saber O colocar livro é muito limites bom. dos outros, sim é sim e não é não, saber colocar as suas demandas. E também é sobre equilíbrio, ser justo e não ser extremamente bom, mas ser bom na medida. Exatamente. Esse livro, ele é muito bom, ele ensina exatamente isso. Você que é uma pessoa muito permissiva, você que é uma pessoa que não consegue falar não e abusam de você, esse livro, acho que o principal ensinamento desse livro é o quê? Você não incomoda. Você não incomoda ninguém. Porque você falando que você vai ser a pior pessoa do mundo, não. As pessoas falando pra você, você continua endeusando elas. Porque você falar não vai te transformar num capeta, num diabo.
Entendeu? Eu recomendo esse livro, é muito bom. Então, Mr. Nice Guy é um desmantelador aí de Blue Pills que estão numa fase ainda muito ou da revolta, ou ainda que acham que precisam atender as demandas do feminino para serem aceitas por elas. Sétimo, The Rational Male, o homem racional ou macho racional, de Rollo Tomassi. Aqui é o mais Já ouvi conhecido, falar, mas né? não li Falando sobre ainda. os conceitos de hipergamia, né? Aprofundando o conceito de VSM. Ele traz as 9 Iron Rules, ou regras de ferro, que todo homem deveria seguir para evitar cair em lábia ou em armadilhas no relacionamento moderno. Eu fiz aqui no canal uma resenha sobre esse livro, Esse né? que é o Assim como o segundo também. Esse que é o problema. Você lê essas 9 regras e você acha que isso é a pura verdade, velho. Não é, mano. Não é. Nem é total céu, nem tanto inferno assim, entendeu, meu? Esse que é o problema do Red Pill. Eles vão ler essas 9 regras e vão achar que é isso, tá ligado? Mas não é, mano. Não é. Vai que é mais Também o embaixo. Preventive Medicine dele. Então é só acessar lá e pegar um resumão. Mas é sempre bom ter com vocês para ler na íntegra, já que os resumos não são livro em si. É uma ótima leitura, inclusive um dos autores precursores da ideia Red Pill, certo? Então, apesar dele não inaugurar muitos termos, foi ele que condensou e popularizou. Ótima leitura, Rollo Tomassi nunca é um desperdício de tempo. 8. O Homem Domado, de Esther Esse eu Vilar. li. Aqui é uma análise social e comportamental dos mecanismos de Esse eu li. manipulação feminina, É, né? esse eu li já. E dos motivos que levam os homens à escravidão e à adoração da figura feminina, Uhum. tornando-se péssimos companheiros por tabela, né? Aqui as mulheres criam seu próprio nêmesis, transformam o homem no escravo que não querem ter do lado. É. Então, eu fiz uma análise aqui sobre É bem isso. Esse livro fala sobre como deve ser seu comportamento mediante a mudanças, entendeu? Se você muda pra agradar, você vai ser descartado. Se você muda pra evoluir, você não é descartado. Você é abraçado, entendeu? E falta muito isso. As pessoas acham o quê? Que mudar, você vai mudar pela pessoa, você vai se dar bem. E não vai, porque você vai perder a sua personalidade, você vai perder quem você é, isso vai te prejudicar. Agora, se você mudar pra melhor, mantendo a sua raiz, mantendo as suas origens, isso que vai atrair as pessoas, entendeu? Ter essa distinção. a Esther Vilar, deu 2 horas de live, está disponível aqui para aqueles que são assinantes do nosso espaço. Então convido também a participar e a conversa foi muito boa, eu resenhei o livro inteiro. E aqueles que buscam o livro, né, claro, na descrição vai estar disposto também. A Esther Vilar foi uma pioneira, né? Ela era uma escritora alemã que depois se mudou para os Estados Unidos, se eu não me engano, se debateu muito na Europa contra o feminismo de primeira e de segunda onda. Então, por mais que é uma linguagem um tanto até pessimista sobre os relacionamentos sociais, leiam de forma crítica. Eu mesmo não concordo muito do que ela diz, mas ela tem um tratado de forma provocativa. Contextualizem a época, né? Ela quer realmente ser uma contracultura dentro de um meio estritamente feminino naquele momento. E claro, funcionou, né? Até porque estamos falando dela até hoje. Nono, Mulheres no Divã, da doutora Cláudia Pacheco. Aqui ela trata sobre as psicopatologias femininas, né? É o profano feminino baseado em anos de casos clínicos coletados. Puta, E esse eu vou segundo a ler, própria gosto de autora, caso clínico quando assim. perguntada por que ela critica tanto o feminino nesse sentido, o que ela diz a resposta é que ela pretende acabar com o cinismo e o utilitarismo feminino, né? Tentando trazer a mulher para algo além e superior aos seus lados mais profanos e animalescos. Então, para ela faz um favor ao público feminino quando evidencia esses traços da maldade dentro de Esse eu vou alguns ler. instintos na mulher. Doutora Cláudia, inclusive, que já participou de alguns debates e conversas aqui no meio masculino BR, né? Através do canal Submundo Intelectual do companheiro Júnior Masters. Então, eu vou deixar também na descrição as indicações das palestras delas e das entrevistas. Vale a pena conferir. E por último, não menos importante, 10. Nessahan Esse Alita, ali. o profano feminino. Aqui, lá para Esse livro você não pode ler na fase da revolta. Você não pode ler esse livro pra fazer. Se você tiver puto com a vida, terminou um relacionamento, tá fudido, tá ligado? Você não pode ler esse livro. Esse livro é só pra pessoas que estão de boa, que já passaram dessa fase, se entenderam como pessoa e precisam ter uma ideia de como funciona realmente esse lado feminino, entendeu? Esse livro ele te ajuda a lhe proteger de pessoas ruins, entendeu? Esse livro ele não ensina você a dar golpe ou a manipular, não. Ele te ensina a você, quando passar por um teste, quando você tiver algum problema em relação a mulher, você como se comportar, porque ele meio que
ele meio que ele tabelou os padrões mentais de certas pessoas, ou mulheres, né, que gostam de manipular homens, entendeu? Esse livro é muito bom, mas só pra quem tem quem tá mais de boa, que tá revoltado, não lê esse livro, que você vai pegar como verdade pra dentro de si e vai começar a fazer merda, entendeu? Igual eu tô fazendo na internet aí. Cara que nunca pegou ninguém, nunca beijou, nunca teve um relacionamento, nunca teve uma DR, ele vai pegar esse livro como verdade e vai achar que tudo isso é uma coisa 100% lógica, entendeu? E na verdade não é. 2005 em diante, começou-se a falar sobre a masculinidade na perspectiva de Nessahan Alita. Ele abriu portas quando tudo era mato por aqui e começou a conversar sobre o profano feminino através desse tipo de pseudônimo, na ideia de conseguir desconstruir a narrativa feminina daquilo que ela faz com o que ela pratica, ensinando inclusive gatilhos, que é basicamente uma coletânea nesse livro de diversas influências, desde Nietzsche, Schopenhauer, até conhecimentos de campo, que são considerados até puais, inclusive, até mesmo um pouco de dose gnóstica sobre as essências femininas e masculinas, numa pegada um pouco mais simbólica, inclusive até mesmo essencialista ou espiritual, eu diria. E esse profano feminino faz parte da sua coletânea, né? O Sofrimento do Homem Amoroso, onde tem diversas reflexões masculinas, não só para o feminino, mas também para as relações sociais, desenvolver magnetismo social. Então há de tudo um pouco nas obras de Nessahan. Então é sempre bom ter os seus livros aí no computador arquivados para reler trechos importantes. Inclusive fazendo parte da mesma trilogia que eu analisei o livro da Esther Vilar, do Homem Domado, sobre o profano feminino e tudo mais. Essa nossa série Eros, para membros também. Convido a participar e assistir por lá. Tem mais de 5 horas de conteúdo em 3 livros. E esses foram os 10 livros aqui, né? Eu vou ler esse do Five Languages of Love. Eu vou ler esse. Eu vou ler o The Way Superior Man. Esses dois eu vou ler. Então tá aí, dicas de livros pra você evoluir. Se você tá revoltado, não lê Nessahan Alita. Não lê Nessahan Alita. Porque você vai tomar aquilo como verdade pra você. Porque muita coisa vai encaixar. Ah, tá, ele repostou. Eu tô vendo que tá com o cabelão e tal. Os dread ali, né? Olha, tem até pra ler aqui no YouTube, ó. The Rational Male, Manual de Sobrevivência Masculina. É que o cara tá falando assim, tem que ler a Bíblia. Não, lê se você quiser. Eu acho isso engraçado. Tem que ler. Não, tem que ler. Vamos pro próximo. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!